Boa noite primeiro. Boa noite. Sejam todos e todas bem-vindos. Pessoal do Facebook, do Instagram também, sejam bem-vindos aqui com a gente. Ficamos muito felizes que vocês caminhem conosco do lado de lá e podem fazer alguma pergunta, alguma colocação. Se nós pudermos, a gente responde, se não, a gente diz para vocês assim, mas como que você não sabe essa resposta, né? E aí cada um vai procurar, semana que vem a gente fala. Mas para aqueles que estão aqui, é muito bom, porque participam também do movimento das constelações. Quando a gente tem um tempinho, a gente faz meditação guiada dentro do movimento de constelação, mas aqueles que não podem vir, a gente se alegra que vocês estejam também conosco do lado de lá. Bom, todos desligaram os celulares? Para nós iniciarmos, nosso tema hoje é como o amor atua, né? O amor, ele está na base de tudo, mas muitas vezes a gente não sabe como agir para que essa força, para que esse sentimento, esse vínculo possa agir de forma positiva na nossa vida. E para falar sobre o amor, antes disso, quem conhece o poema do Khalil Gibran, O Amor? Ninguém, você. Que maravilha! Para mim é o poema mais belo que fala sobre o amor. Não sei se Khalil estava pensando em amor de homem e mulher, mas aquele libanês trouxe para nós coisas belíssimas. Então eu vou colocar ali para nós iniciarmos. E eu espero que o pessoal do Facebook e Instagram consiga ouvir, mas se não, procurem o amor na voz da Sabatella, que vocês vão ouvir, porque é maravilhoso e fala muito do que realmente acontece com esses corações que amam. E todos os corações amam, tá? Bom, Bert Hellinger, que é quem organizou esse método, ele percebeu 3 leis, 3 princípios que norteiam as relações humanas, tendo como base o amor. Ele percebeu que tudo que existe tem atrás de si do movimento que gera saúde ou doença, sucesso ou fracasso, o amor. E muitos de nós, a maioria de nós, sabemos ou sentimos amor em relação a algumas pessoas, mas consideramos que o amor daria certo, digamos assim, pelo simples fato de amar. E Bert Hellinger trouxe para a gente uma imagem muito interessante que mostra que não é só amar, mas saber esses princípios, essas ordens que norteiam para que o amor realmente dê certo. E Bert mostra no livro As Ordens do Amor esses princípios e como eles atuam em cada movimento das relações humanas. Sejam bem-vindos de novo, meu sensei de karatê e a minha cabeleireira. Obrigada pela presença de vocês também. Então, dentro desses princípios, Bert mostra o seguinte, e nos vem uma imagem como se o amor fosse uma bola dourada, onde lá de trás essa bola dourada foi lançada e foi entregue de mãos em mãos. Em cada casal que se uniu como homem e mulher e dali tiveram crianças, cada movimento de vida, essa bola é passada adiante. Uma bola dourada que aquele que a toma
ama de verdade, a coloca também dentro do seu coração. E à medida que ele entrega para frente essa bola dourada, uma outra se forma dentro do próprio coração. E cada movimento desse, nessa entrega de passar para frente, aquele que a recebeu de verdade, aumenta dentro de si essa capacidade de amar. Porém, muitas vezes, alguém nos entrega essa bola dourada. Uma dessas pessoas é nossa mãe, um outro nosso pai. Mesmo quando esse papai ou essa mamãe não está perto de nós, no movimento da vida, essa bola nos foi entregue. E muitos de nós, como filhos, não a tomamos de verdade. Às vezes eles nos entregam, mas a gente joga fora. Às vezes por muitos anos, na maioria das 24 horas do dia, nossos pais, a maioria dos pais nos serviram, nos deram orientações, alimento, teto, um lugar para dormirmos, escola. A maioria deu isso. Alguns nos entregou para que alguém cuidasse e pudesse fazer isso. Então essa bola dourada, ela vem de várias formas e em várias ações que nós fazemos para os nossos descendentes, mas também nós recebemos. E às vezes, apesar de, na maioria das 24 horas, eles estarem de uma forma ou de outra nos entregando essa bola dourada, a gente lembra daqueles 5 minutos de um não, na maioria das vezes necessário, e a gente fica vinculado naquele ponto específico e jogamos a nossa bola fora. E quando a gente faz isso, o que acontece no nosso coração? Porque é um lugar, o corpo inteiro, né, todas as células são passíveis de amar, mas a gente tem um foco maior, tanto quando o povo está apaixonado, dói aonde? Coração e próximo aqui, né, nas entranhas. Então o lugar é por aqui assim, o lugar maior, né, onde que se fixa mais o amor. Então, quando a gente joga isso fora, porque algo pequeno aconteceu, porque diante da vida que nós recebemos e de tudo o mais que nós recebemos, qualquer coisa que nossos pais nos fizeram se torna pequeno. E aí, na maioria das vezes, são coisas pequenas mesmo. E a gente faz o quê? Jogamos a nossa bola, composta de várias coisas que poderiam somar no nosso coração, e nosso coração fica vazio. E ficamos carentes, e ficamos doentes. E quando a gente fica carente, porque não recebemos dos nossos pais, não porque eles não nos deram, mas porque eu decidi não receber do jeito que me foi dado. Eu queria que fosse de um outro jeito. Então, quando eu não concordo e jogo fora o que me foi dado, dentro dessa carência que permanece no nosso coração, eu começo a exigir do meu parceiro, da minha parceira, dos meus amigos, exigir que eles gostem de mim. Eu sei que aqui ninguém é invejoso e nem é ciumento, porque essas pessoas ficam assim, sabe? Elas se tornam ciumentas. Então eu sou amiga da Adrinéia, aí se ela me vê muito amiga da outra ali, ela fica brava comigo, né? Porque ela não queria, porque eu tenho que ser, né? A amizade maior tem que ser dela. Como que você pode ter outra amiga que você gosta tanto quanto de mim? Então, essa carência, a gente começa a buscar supri-la através das nossas relações de amizade, através das nossas relações de parceiros. Então, mesmo que inconscientemente, o nosso parceiro e a nossa parceira nessa configuração vai sentir que ela está ali para ocupar um lugar que não lhe compete, que é o lugar onde nós deixamos para fora, né, excluímos a nossa mãe ou o nosso pai.
na maioria das vezes, essas duas pessoas, né? Alguém diz assim, nossa, mas tudo termina lá na mãe. Não, tudo começa lá. E todas as outras relações de parceiros, com dinheiro, com sucesso, com amizade, com a profissão, com a saúde, tudo vem daí. É o que Bert percebeu. E nós, né, caminhando aí nesse trabalho há tantos anos, também percebemos. Esse movimento do amor, Bert percebeu que ele precisa então estar em ordem. E uma outra imagem que o próprio Bert nos trouxe, olha aqui, ó, que amor danado. A gente tosse, o povo já sabe o que a gente precisa. O tempo ainda, apesar de ter chovido um pouquinho, está muito seco, né? Depois nós arrumamos mais bonito. Ele trouxe uma imagem interessante. O amor é como a água, e o leito do rio é a ordem. Então, se esse amor flui dentro da ordem, ele gera um bom efeito. Tudo fica em harmonia, organizado dentro daquele lugar onde vai passar essa água. Mas se nós temos, e todos nós temos, grande capacidade de amar, mas em desordem, é como um rio também, sem leito. Como às vezes a gente vê em barragens, né? Eles represam a água, quando aquilo estoura, sai destruindo. Assim é o movimento do amor. Então não adianta só amarmos, porque todos nós amamos. Até quando a gente tem problema com a nossa mãe, a gente a ama. Com o nosso pai também. Muitas pessoas, quantas pessoas eu já atendi? Centenas, nem sei. Que diz assim, não, eu não me importo com meu pai, não conheço ele não, nunca vi. Não me interessa conhecê-lo. E dentro de um movimento, não conhece pai, não quer saber, então o dinheiro não permanece, o dinheiro não fica, e a pessoa, enfim, fala, eu quero descobrir por que esse negócio não funciona. Por que meu dinheiro não rende na minha mão? Aí vai acontecer o quê? Vai dar lá no pai, né? Quando eu não ganho muito, então já pode olhar que tem problema com a mãe. Agora, quando eu ganho e ele não permanece, a questão, né, na maioria das vezes está direcionado à nossa postura em relação ao nosso pai. Então é um papai que a pessoa às vezes nem sabe o nome, ou nunca teve convivência, e aqui no movimento mostra o representante ou a própria pessoa num choro profundo, pelo amor que finalmente pôde fluir do coração dela em direção ao pai. Então mesmo quando a gente não sabe quem é nossa mamãe, que nos gerou, que nos deu a vida, o nosso pai, ainda assim, essa bola dourada foi passada. E ela permanece, mesmo que oculta. E ela precisa ser vista, porque ela precisa fluir e passarmos para frente. Porque é como esse movimento, né? Como se nós, ao passar essa bola para frente, uma nova se forma. Mas se eu retenho ela, e às vezes tem pessoas que, alguns de nós às vezes passa por algum outro problema, passa por esse movimento de querer somente para si. Então quando eu seguro isso, né, me torno egoísta em relação às situações, então essa bola fica estagnada. E acaba não gerando frutos, e a gente também não consegue gerar prosperidade como nós poderíamos gerar, ou como nós mereceríamos gerar. Porque essa prosperidade é de qualquer um de nós, ela só virá quando eu consigo ajudar outros a prosperarem também, de alguma forma ou de outra. Ninguém pode dizer que tem sucesso sozinho. Eu só posso me dizer uma pessoa de sucesso quando muitos outros tiveram sucesso através de mim.
Então, às vezes, tem pessoas que são 8 irmãos, 10 irmãos, 6 irmãos, e diz assim, a minha mãe não foi a pessoa que teve sucesso. E esse tanto de menino, não é? Esse tanto de crianças, cada criança é um sucesso. E a gente percebe o que é sucesso, é aquilo que gera para o mais. Tudo que soma, tudo que rende é sucesso. Então, para aquela mãe, né, nós que somos mães sabemos, para nós, cada criança que vem é uma alegria imensa, porque a gente percebe que ali estamos nós e uma outra pessoa. Eu tenho 2 filhas, né? Eu tenho 3 filhos, mas 2 que permaneceram na vida. Então, eu pensava, gente, só 2, né? Tá bom, mas elas estão vivas. Agora, cada uma tem vivos, né? Uma tem 3 netos, a outra tem 2. Então, agora meus descendentes são 7. Possivelmente, eles não vão fazer uma viagem aérea para cair o avião e morrer todo mundo, né? Eu acredito. Porque às vezes morrem, né, os filhos da gente, aí pronto, aí você não pode ter mais. Aí você pensa, bom, a hora que eu morrer, acabou, né? O galho não frutificou, não deu tempo. Agora eu falei, não, já tem muitos, não é possível, né? Não é possível, eu penso de verdade. Penso, bom, acho que agora eu posso morrer, porque eu vou continuar viva através das minhas filhas e dos meus netos. Então, por que é tão bom quando a gente olha para a face de uma criança? Mesmo que no momento em que a gente descobriu que estava esperando o bebê, a gente falou, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Né? Às vezes a gente não estava, e na maioria das vezes a gente não programa, e é muito bom que as crianças venham sem programação, porque então vem no movimento, né, normal da vida. Então, quando a gente descobre que tem um bebê, às vezes a gente fala, nossa, e agora, né? Eu não sei quem é o papai, né? Algumas pessoas às vezes não sabem, falam, meu Deus, né? Outras vezes porque quer estar fazendo um curso, outras vezes porque quer fazer uma viagem. Mas depois que passa ali uns dias que você toma consciência, fala, nossa, mas principalmente quando eles começam a movimentar dentro da gente. Quem é mãe aqui sabe. Aí você sente que somos 2 vidas em uma só vida. Uma vida que depende da minha vida para permanecer na vida. E quando eles nascem, que a gente olha para a face deles e começamos a olhar com quem eles se parecem, né? Então a gente percebe, ali está um grande sucesso para todos. E é por isso que eu percebo, e a gente fala sempre, como nós podemos devolver para as nossas mães, para os nossos pais, esse presente de todos esses meses e essa movimentação da vida através da nossa mãe para que nós estivéssemos aqui. Porque se eu tenho trabalho, é porque eu estou vivo. Se eu tenho um companheiro, uma companheira, é porque eu estou vivo. Se eu tenho outros filhos, é porque eu estou vivo. Se eu tenho sucesso, eu posso viajar. Se eu sorrio com os meus amigos, é porque eu estou aqui. E eu estou aqui porque 2 pessoas quiseram que eu estivesse aqui. Ah, mas a minha mãe quis me abortar. Que ótimo! Olha o tanto que você é teimosa, né? E nasceu. Ainda assim você nasceu. Ah, minha mãe quis me abortar, agora eu acho que eu tenho que perdoar minha mãe. Não! As pessoas cujas mamães pensaram em abortar têm que agradecer muito mais do que aquela que não pensou. Porque mesmo pensando, mesmo não querendo uma gestação, que na verdade não é que ela não queria você, ela podia ser qualquer um dos seus irmãos, podia ser qualquer criança, ela não queria estar gestante. Então ela pensou em não deixar você nascer e deixou. Então nós precisamos ser muito mais agradecidos do que a mamãe que queria. Então a gente pensa, gente, apesar de não estar pronta, apesar de estar enfrentando alguma situação estranha e pensar em não me ter, ainda assim ela me teve e na maioria das vezes cuidou. Então é um movimento que nós precisamos fazer
para engrandecer aquilo que nos foi dado, né? Quando nós agradecemos pelo que nós já somos, pelo que nós já temos, isso se amplia. A nossa capacidade, condição de prosperar aumenta muito. Só que a gente só consegue agradecer algo que acontece agora, quando eu consigo agradecer o que aconteceu antes. Então esse movimento do amor, ele tem essa ordem. E se eu estou dentro dessa ordem, tudo flui como o rio em seu leito, tudo flui de forma organizada. E às vezes nós passamos por dificuldades, mesmo sendo gratos aos nossos pais, respeitando nossos pais, né? Às vezes passamos por algumas dificuldades na vida, em um setor ou em outro. Por quê? Porque nós precisamos despertar e desenvolver outras competências. E algumas competências a gente só desenvolve no conflito. Mas se eu estou passando por uma dificuldade, seja em relacionamento, seja profissional, mas eu, já sendo uma pessoa que respeita minha mãe, o meu pai, eles como meus pais, o meu destino, eu consigo ter combustível e elemento para sobressair com rapidez e facilidade. E muitas vezes as dificuldades que nós passamos ainda é para chegarmos lá nesse movimento, que é o primeiro círculo do amor. É a nossa relação com os nossos pais. Daí vem todo o restante. Porque o segundo círculo é o que, gente? Nossa relação com? Primeiro círculo, eu, minha mãe e meu pai. Segundo círculo, eu e a profissão. Eu e a profissão. Que vem, então, dentro do movimento de ganhar o que eu gostaria de ganhar, né? E fazer com que aquilo que eu ganho prospere, renda, desenvolva através de mim. E o terceiro círculo, então, vem os relacionamentos. Se eu tenho ainda dificuldades com a relação com aqueles que me deram a vida, como que eu posso estar bem num relacionamento de parceiro? Então, quando há profissão, a gente está falando da nossa relação com o dinheiro também, a nossa relação com servir, porque toda profissão é um exercício de servir. Muitas vezes as pessoas sentam ali que querem resolver problema financeiro, e eu sempre pergunto, qual que é a pergunta que eu faço? Da sua relação com seus pais, com sua mãe? Não, para que você trabalha? Não é? Para que você trabalha? Aí a pessoa fala assim, por que eu quero? Não, não é por que não, é para que você trabalha. Então às vezes a pessoa diz assim, para ganhar dinheiro. Falei, ótimo, então olha, se imagine seus clientes e diz para eles assim, estou trabalhando para ganhar dinheiro, eu quero te vender alguma coisa, né? Porque todo trabalho também é um movimento de venda, né? A gente vende o conhecimento, vende alguma coisa. Agora olhe seus clientes e diga, estou aqui para te servir. Só que isso não é uma frase só. Isso tem que ser um movimento dentro da gente. Eu estou para servir, né? Eu sou um governador a serviço. Eu sou um gari a serviço. Sou um empresário a serviço. A serviço. Então, para que você trabalha? Para servir aqueles que precisam do que eu tenho a oferecer. Então esse é um movimento que gera retorno. Só que eu aprendo a servir com quem? Quem nos ensina a servir? A nossa mãe. Então se eu considero que ela não me serviu bem, eu não consigo servir as pessoas bem. Elas não vão confiar em mim. Então eu não consigo ter sucesso. Eu não consigo ter sucesso. Por isso
que a gente diz que o sucesso tem a face da mãe. Então, como eu olho para ela, é o meu sucesso. Depois dela, inicia o processo com o meu pai. Nos relacionamentos, aquilo que muitas vezes me move como filha ou como filho é que me faz escolher esse ou aquele tipo de pessoa para me relacionar. Porque num relacionamento de casal, não é só o encontro de duas pessoas, é o encontro de dois sistemas familiares. E quando se casam, não é um casamento de duas pessoas, é um casamento de dois sistemas. Onde, quando eu olho para ele e me encanto com ele, mas eu não estou encantado, não é só eu para ele. Algo no meu sistema se olha para o sistema dele e pensa, bom, se esses dois se unirem, algo vai melhorar aqui. Alguma questão que está aqui pode ser resolvida. Só que às vezes para o meu sistema, o sistema dele é bom, vai me ajudar. Mas para o sistema dele, no meu não tem nada que ajuda. Então eu apaixono por ele, mas o cara não me quer. A gente tem que dar um problema lá no sistema dele para poder... um curto-circuito para poder me querer. Por isso, às vezes a gente ama uma pessoa, a pessoa não nos ama. Porque em mim, no meu sistema, não tem nada que vai fazer algo para beneficiar o sistema dele. Então, quando a gente se casa, a gente se une com a pessoa e com o kit meleca inteiro. E ele também, gente, une com o nosso kit meleca. Porque aí estamos nessa meleca, a gente pode encontrar soluções. A gente encontra. E falando em amor, e eu gosto muito de falar sobre o amor e sobre isso também, na relação de parceiro. Quando eu me apaixono por alguém, é um processo fantástico de desequilíbrio. É uma coisa maravilhosa. Isso, inclusive, a nível pessoal. Além dessa união de sistemas, tem o nosso processo pessoal. Então, eu me apaixono por ele, minha bola dourada enche, né? E cresce. E ela começa a refletir dentro de mim. E a vibração do amor é uma vibração altíssima de luz. Considerando que um ou outro de nós temos traumas, que vamos dizer assim, que é um pouquinho escuro, né? Cada trauma gera como se fosse uma manchinha dentro de nós. Traumas não é raiva, não é defeito, não, trauma mesmo. Então, esse fluxo do amor, ele vai irradiando em nosso corpo, de dentro para fora, em cada órgão, em cada célula, vibrando de forma poderosíssima para purificar aquilo que nós temos. Então, muitas vezes a gente sente dor de amor, porque essa vibração alta nos gera cura. Aí digamos que ele também me ama. Aí a bola dele cresce, e aí ele começa a iluminar-se de lá para cá e eu daqui para lá. Então, muitas vezes no início ou em determinados períodos do relacionamento, a gente tem os maravilhosos conflitos. Porque são momentos de purificação dentro daquilo que estamos experienciando com aquela pessoa naquele movimento. Do que ele tem e do que eu tenho, que gera encontro para gerar um processo de cura e de superação. E se a gente não compreender isso, a gente só fica na dor e no sofrimento. Agora, o que acontece muitas vezes nesse período, a gente quer mudar a outra pessoa. Como o Bert fala, o amor à primeira vista, quando a gente olha e fala, nossa, né? Aí dá aquele... Quantos minutos um homem gasta e quantos minutos uma mulher gasta para descobrir que quer estar com aquele homem? Mais ou menos um segundo, é o tempo de bater o olho, não é? Aí algo fala, nossa, é imediato, porque essa conexão ela é imediata. A hora que você olha assim, né? Então, em fração de segundos, você sabe, algo já moveu, houve uma ressonância em nós.
Então esse é um movimento que a gente percebe nos casais. Ótimo, então esse é o amor à primeira vista. Agora, quando essa bola dourada, quando essa vibração amorosa vai irradiando dentro da gente, aí chega o movimento do amor à segunda vista, principalmente quando a gente fica junto. Aí tem a segunda vista, que é uma maravilha, né? Então a gente quer modificar a outra pessoa. A gente quer que o outro seja diferente. Então, dentro, ao invés de permitir que o outro seja como ele é, e se do jeito que ele é me serve, né? Então eu preciso sentir exatamente como você é o homem certo para mim. Ou exatamente como você é a mulher certa para mim. E isso ajuda a outra pessoa a ficar em paz e se sentir respeitado em suas particularidades. Agora, nós mulheres quase não fazemos isso, queremos mudar o nosso parceiro, ou se é uma parceira com uma outra parceira, queremos mudar a outra também. Então, quando a gente olha para esse amor à segunda vista, a gente precisa renunciar ao nosso desejo de mudar o outro, se a gente quer ficar com essa pessoa. Primeiro, se eu faço um movimento grande para mudar alguém, e essa pessoa às vezes nem queria mudar, mas ela muda. Ela muda porque eu insisti tanto, ela muda porque eu fiz não sei o quê. Ela vai ficar me devendo, principalmente se essa mudança for para algo bom, né? Tá, ela vai ficar me devendo porque eu demandei um esforço para mudá-la. Mas, na maioria das vezes, acontece também que eu fico em dívida, porque aquela pessoa se transformou para me agradar. Então, é importante olhar. Às vezes a gente pode dizer, né? Você gostaria de ler esse livro? Dá de presente, né? Aí a pessoa não gosta de ler. Você quer assistir um vídeo? A pessoa não gosta de assistir também. Enfim, aí você se pergunta, exatamente como essa pessoa é, ela é certa para mim? Então é um movimento que a gente sempre faz dentro da gente, não é com a outra pessoa. E nas relações de casal, a ordem do amor é dar ao outro algo bom e aguardar que essa pessoa te devolva algo bom. Se ela devolver, dê mais. Se ela não te devolver, não dê mais. Espere. Espere para que a outra pessoa tenha a oportunidade de fazer algo bom para você. E também, apesar de, igual para pastor, né, pastor, falar isso aqui, quando alguém nos dá algo ruim, a gente precisa ter coragem de devolver algo ruim. Um pouquinho menos, mas fazer uma ruindadezinha. Fazer alguma coisinha. Porque aí a outra pessoa não fica com tanta culpa. E ele pode ficar. Aquele que não devolve nada ruim, tem duas questões. Primeiro, se acha melhor do que o outro. Eu sou tão boa, vou perdoar a pessoa. Né? Então vou perdoar. Ok. A pessoa, lá no inconsciente dela, ela sente que nós queremos ser melhor do que ela. E depois ela fica com culpa e com peso. E se a gente devolve um pouquinho, não é demais não, senão o relacionamento acaba. Demais é vingança. Devolver um pouquinho é equilíbrio. Então a gente devolve algo um pouquinho menos. Eu atendi uma senhora há muitos anos atrás e ela me contou uma história dela, né? Bem interessante. Ela já tinha quase 80 anos e ela me contou o seguinte: ela se casou e o esposo dela bebia muito. E quando ele bebia, ele se tornava agressivo. E então ela disse que quando ele não bebia, ele era fantástico. Só que ele bebia quase todo dia, então estava difícil. E tem gente que fala assim: não, meu marido quando ele não bebe, ele é ótimo. Ele bebe quantas vezes por dia? Não, ele bebe assim, de vez em quando ele não bebe, né? Então não é de vez em quando ele bebe. Então ela disse que ele ficou muito agressivo e chegou em casa e ela tinha feito o jantar e ele ficou bravo, jogou as panelas e ao final ele ainda empurrou. Ela falou assim: ele me empurrou, minha filha, e eu caí sentada na cama e eu fiquei tão brava, mas eu fiquei brava demais.
Até aquele dia eu nunca tinha feito nada, sabe? Eu comprei uma passagem e fui para Brasília. Fiquei lá 16 dias na casa da minha irmã. E ele ficou sem roupa para lavar, sem comida pronta, sem nada. Falei, o que aconteceu? Filho, depois que eu voltei, sabe que nunca mais ele me empurrou? Percebe? Então não é assim, não precisa fazer a mesma coisa, né? Faz algo. Eu tenho uma amiga também, que o marido dela é ótimo, gosto muito dele. Mas de vez em quando ele passa umas raivas nela, né? Então, ele gosta muito de chegar em casa, e ela cozinha muito bem, e ele gosta da comida só de casa. Então, quando ele passa muita raivinha nela, que ela fica brava com ele, ela deixa ele mais ou menos uma semana você vai chegar, não vai ter comida pronta. Sabe, pra ela, no meu ponto de vista, se fosse eu, aquilo que ele faz com ela, eu acharia isso pouco. Né? Mas eu não vou dizer pra que é pouco. A questão é que para ele é muito ruim ficar sem o jantar dela. E para ela é o que gera nela o equilíbrio. Então eles ficam bem. Então não é que o que a Marta age, não. É como eu vou me sentir quando eu fizer tal atitude. Mas que não seja tão grave para não acabar o relacionamento, caso você não queira que ele acabe. Então é devolver um pouco menos, né? E dentro do movimento que nós falamos dos pais, né? Do relacionamento de casal, e dentro desse movimento do amor, algo que acontece muito, que eu acho sempre importante dizer, dentro do inconsciente coletivo, porque todas as famílias, né, todos os grupos familiares formam um inconsciente. E dentro desse inconsciente coletivo, onde tudo está registrado, todas as atitudes de todas as pessoas estão registrados nesse inconsciente, como até o Dinho gosta de falar, como um arquivo em nuvem. Então ali você apagou a mensagem do celular, mas dado momento você falou, nossa, mas esse negócio está aqui ainda. Então esse arquivo, ele permanece no inconsciente coletivo de cada família. E dentro desse movimento existe uma ordem do amor que atua, que é o seguinte: quando uma criança percebe que a sua mãe quer morrer, ou está no leito mesmo de cama e muito doente, de forma inconsciente, as crianças, por amor às mães, decidem ou desejam morrer no lugar da mãe, algumas vezes do pai. E é muito comum o que a gente chama, dentro desse movimento, do amor cego. Então essa criança, quando ela percebe a mãe depressiva, por exemplo, e é uma depressão que pode estar tratando, ou pode ser uma depressão que a mãe nunca foi ao médico. E quando a gente sente isso, quando a gente não pegou a bola dourada que veio de trás, então a gente se sente carente e temos depressão. Então a criança percebe a mãe com impulso de morte, então ela decide, ela quer morrer no lugar da mãe. E elas adoecem. E elas adoecem pequenas e crescem e permanecem doentes. Então, essa criança está olhando para o amor dela para a mãe. E às vezes surge numa constelação, nos pedem ajuda, alguém que também quer morrer, e a gente olha e percebe que quer morrer no lugar da mãe. E ali, naquele movimento, porque a criança agora já está adulta, então a gente ajuda essa pessoa a perceber que ela está olhando só para o amor dela para a mãe, mas ela não está olhando para o amor da mãe para ela. Então, muitas vezes a gente pensa em morrer, em suicidar-se mesmo. E isso é um movimento extremamente egoísta, porque a gente está olhando para a nossa dor, estamos olhando para a nossa vontade de desistir da vida, de jogar o presente que nossos pais nos deram, muitas vezes com sacrifício, jogar de qualquer forma fora. E não olhamos muitas vezes para o amor daqueles que vão ficar, e vão olhar para a nossa face no caixão.
também é um amor cego. É preciso olhar para o amor também daqueles que nos amam, e não só para o nosso amor por eles. Então tem uma fala que a gente usa muito na constelação, cuide bem do filho dos seus pais, que é a própria pessoa, né? Ou cuide bem da filha dos seus pais. Muitos de nós, os carentes são os mestres dos ajudantes, né? Então a gente quer ajudar muitas pessoas porque somos carentes. Então quando a gente começa a cuidar bem do filho ou da filha do nosso pai, a gente para de ser carente. Então a gente vai cuidar de nós. E a partir desse cuidar a gente consegue fazer algo para os outros. Porque então nos tornamos abundantes. E dentro da abundância a gente consegue fazer algo para os outros. E não a partir da carência. Você pede socorro para o Ralph, pelas pilhas, por favor. Ah, tá. Já tinha... lutando com isso há um tempo. Ah, é? Então, dentro desse movimento do amor, dos princípios do amor, era o que eu gostaria de falar para vocês. Querem fazer alguma colocação, alguma pergunta? Fica bem assim? Alguém está aqui que nunca participou de constelação? Levante a mãozinha, por favor. Mas arrume um mais bonito, por favor. Agora sim. Obrigada, Ralph. Ok. Vou contar uma história. Sim. Quando sua mãe não quer contar com você, como fica a vida financeira? O importante, a pergunta é: quando a mãe não quer contato conosco, como fica a nossa vida financeira? Depende de nós. O importante não é o que a mãe faz, é o que nós fazemos com o que a mãe faz. Ok, eu quero dizer para essa pessoa, né? Hã? É verdade. Isso, que é muito importante a gente saber disso. Sempre que uma mamãe ou um papai se afasta de nós, é para nos proteger. Ela só afasta porque ela carrega algo que ela não quer que os seus descendentes peguem. Então é por amor que os pais fazem qualquer coisa estranha. Marta, e quando Boa noite, meu nome é Arlete. Quando você convive com o pai até, por exemplo, aos 13 anos e ele falece, e aí a sua vida financeira, como você disse aí, vem, mas não fica. Como que fica essa história? É o seu papai? É. Sabe, Aos 13 anos a gente ainda é muito pequena, mas acontece que na maioria das vezes a gente foca, principalmente quando nosso pai morre e a gente ainda está pequena, assim, e outras pessoas que às vezes estão grandes também. A gente foca só no fato dele ter morrido. Então a gente neutraliza os 13 anos de convivência. E quando alguém fala em pai, a gente lembra só do dia que ele morreu. De como ele morreu, de como foi ruim ele ter morrido. E a gente então deixa no esquecimento aquilo que foi bom. Entende? O período que foi bom. Então a gente perde essa força da experiência.
dos 13 anos, outras pessoas de 20 anos. Esses dias tinha uma pessoa aqui, um senhor de uns 70 anos, talvez mais, que ainda estava vinculado com o dia que o pai morreu. E o pai tinha mais de 20 anos, nem sei quantos anos ele tinha morrido. Então eu fiz o exercício com ele. Falei, imagine como seu pai se sentiria se estivesse aí na sua frente e você dissesse para ele, eu só lembro do senhor no dia que o senhor morreu. Tudo que o senhor fez antes não valeu nada, eu só lembro disso. Entende? Então, se você for recordar, seu pai trabalhava em quê? Oi? Era carpinteiro. Carpinteiro. Você via as peças que ele fazia? Trabalhava com elas. Nós trabalhávamos todo mundo juntos. Então, tem muita coisa linda para você recordar do seu pai. O som da voz, como ele fazia com amor, porque não tem jeito de ser carpinteiro sem amor, né? Parece que é uma coisa que vem do coração. Como é que é um artista? Ah, eu vou ser um artista, eu vou pintar quadro, mas eu não tenho muito sentimento, não, não tem jeito. Então, lembrar de tudo que seu pai deixou de legado, ao invés de lembrar só que ele morreu. Então, quando você trouxer isso, você vai conseguir avançar. Sabe? Então, o dinheiro permanece e cresce. É possível que seja nesse caminho, sabe? E isso serve para todos, né? Para todos. Ah, alguém diz assim, perdi minha mãe, ou perdi meu pai. Eu falo, então vai lá encontrar, né? Vamos botar na televisão, vamos achar essa pessoa. Porque ninguém perde aquilo que está no sangue, né? Sim? Todos nós recebemos amor e temos amor para passar para o próximo? Raramente, às vezes acontece isso eu já vi, né, em constelação, de o fluxo do amor ter sido interrompido, digamos, na terceira geração atrás. Algo aconteceu lá. Então, aquela mamãe lá daquele tempo teve algo muito sério, muito grave, que ela não conseguiu transferir esse movimento. Então, o amor ficou preso lá. Então, a filha dela não conseguiu também. Isso acontece, às vezes, quando uma criança morre cedo. Entende? Às vezes a mamãe tem uma criança e a criança morre ali com 2 anos e essa mãe sofre tanto e ela tem uma outra criança depois dessa, ou já tinha uma outra criança e devido à morte dessa ela fica muito vinculada e algo se fecha dentro do coração dela. Então ela não consegue passar tanto, né? Todo esse movimento, porque ela está olhando amorosamente para um outro lugar. E às vezes acontece de ficar parcialmente bloqueado, mas não fica totalmente bloqueado, entende? Então alguns recebem mais, alguns dão um pouco mais. Agora, que a gente tome isso e cresça isso dentro de nós, é como eu olho para isso, sabe? Muitas vezes a gente olha para uma mãe e a gente vê isso, às vezes uma mãe muito amorosa, muito cuidadora, e os filhos falam assim, minha mãe é protetora demais, por isso que eu estou com um problema, sabe? Aí tem outros que a mãe deixa mais livre, né? A mãe, ela importa com a gente, deixa a gente fazer o que quer. Enfim, não é o que eles fizeram, como eu faço com aquilo, como que eu somo aquilo, sabe? Esses dias eu conversando, até numa constelação, semana passada, a pessoa disse, falei, você é a filha número qual? Ela disse assim, eu sou a do meio, aquela que não é nada. Falei, como não é nada, gente? Eu sou do meio de uns 12, né? Eu sou a sexta. Então, assim, bem no meio de muitos. O do meio é ótimo, porque não tem o peso do primeiro e nem a superproteção do outro, a gente fica livre. E é muito bom ser do meio, ninguém fica olhando muito para você cuida da sua vida, né? Aí você faz o que você quiser. Então, a gente é sempre importante em qualquer lugar que a gente estiver. Agora, todos têm algo, todos deram o amor. Em maior ou menor quantidade, dessa ou daquela maneira, porque a vida só flui através disso também. E às vezes o amor não é esse sentimento só, o amor é ação, o amor é cuidado, é o que eu faço.
entende? Então, às vezes, a pessoa quer receber o amor sentando no colo da mãe, recebendo beijo. Mas a mãe tinha 8 filhos, 4 filhos. Então, a forma dela demonstrar é trabalhando e suprindo as necessidades das crianças. E não com tempo de botá-las no colo, né? Algo mais? Só um minutinho. Aí, só um minuto. Quando você percebe que é igual ao pai, mas a vida financeira e profissional fica estagnada, o que acontece? A questão não é se sentir igual ao pai, é como eu me relaciono com o pai. É a minha postura em relação ao pai. Se eu vejo a grandeza do meu pai e concordo com ele, ou se eu discordo do meu pai, seja em como ele agiu com a minha mãe, ou se eu tenho dó do meu pai, enfim, é como eu olho para o meu pai. Se eu vejo a grandeza dele, concordo com ele, pego a força dele, eu vou... Por quê? Porque a nossa relação com o nosso pai está ligada ao lado esquerdo do nosso cérebro, que é onde determina foco, objetivo, meta, realização na matéria. Então o dinheiro vem, né, aquilo que a gente ganha, você sabe direcionar e ele dá certo. E o lado direito do nosso cérebro está ligado à nossa mãe, que é o emocional. Então, todo mundo sabe o que é ser mulher, né? Até os homens sabem, não sabem como ser mulher, mas que é uma confusão. 4 ciclos por mês. A lua mudou, a mulher mudou também. Então, esse movimento do feminino, ele é necessário porque ele gera. Ele é o gerador, né? Agora, o movimento do masculino, ele prospera. Então, não é se eu pareço meu pai, é como eu me relaciono com ele. Eu o respeito, eu concordo. Eu outro ponto vai no mesmo sentido, acho que pode ajudar. Quando o pai acaba com o patrimônio de toda a família, o descontrole financeiro, e você sabe de tudo isso, mas simplesmente repete os atos dele. A pergunta é, quando o pai acaba com o patrimônio da família e a pessoa percebe e faz o mesmo. Sempre que a gente julga, e é engraçado, o patrimônio da família, a gente precisa olhar, se o patrimônio não era do pai, como que acabou com ele? Então muitas vezes a pessoa fala, meu pai acabou com o patrimônio da família, mas o negócio era do pai mesmo, né? Aí os filhos acham que o pai tinha que ter mantido-se rico para sobrar para eles. Não. O que pai tem que fazer? Dar vida, agora que você cuida da sua vida e faça algo bom com ela. Então muitas vezes fala assim, meu pai está acabando com o nosso dinheiro. Eu falo, mas de quem está na conta bancária? De quem? Dele. Vai então, dinheiro de quem? Quem ganhou o dinheiro? Ele. Então o dinheiro é dele, deixa ele jogar ele fora, fazer o que ele quiser, né? Tem pessoas que o pai arruma uma namorada e aí a pessoa implica porque o pai está gastando. Agora o pai tem 80 anos, a namorada tem 30, 40. Gente, tem que gastar, porque senão não tem a namorada. Então, mas vai acabar com tudo, deixa acabar. A hora que acabar, se ele não der conta de se sustentar, os filhos que já receberam tanto, cuida, né? Então, esse movimento é muito interessante. Vou repetir depois, mesmo sabendo disso, ela repete isso. Isso. E o que acontece? Quando eu julgo meu pai ou a minha mãe, eu repito. Eu repito tudo aquilo onde eu estou focado. Se ele entrou em falência e eu discordo e o povo julga, a gente também repete. Vou falar para ela aí diretamente e aqui, eu tinha um movimento interessante. Eu dizia assim, gente, como que meu pai pode acabar? E vou falar isso que é importante para ela. Como meu pai pode acabar com tudo? Então, meu pai tinha fazenda e rendia as coisas lá e ele achava um jeito de fazer um negócio e acabar com tudo e ficava com o suficiente. E eu fiquei olhando para isso até 2009. E 2009, gente, tenho 9 anos atrás. E eu não tinha percebido que eu fazia igual. A mesma coisa, eu sempre ganhei muito bem. Tudo que eu mexo dá certo. Mas eu fazia igualzinho meu pai. Acabava, o negócio ia embora. Então eu percebi que eu também fazia o mesmo porque eu julgava ele. Pensava, como
que ele consegue acabar com... Não que eu quisesse, na época, né? Não pensava isso não. Mas para ele mesmo. Então, a resposta também é: os nossos pais acabam com tudo para não perder a própria vida e a vida dos descendentes. Isso acontece quando? Muitas vezes, quando alguém antes do nosso pai adquiriu bens injustamente. Então, quando alguém dos nossos ancestrais lá adquire bem injustamente, na alma do nosso pai, ele sabe que se ele mantiver e crescer e prosperar, um ou mais dos filhos podem morrer. Então a alma dele deixa o dinheiro ir embora, porque o dinheiro também é uma representação da vida. E se a gente perde o dinheiro, nossos filhos e nós mesmos podemos permanecer vivos. Alguém mais? Eu tinha umas mãozinhas aqui. Boa noite, eu sou a Poliana. Marta, você falou sobre a questão de um momento que a mãe está com depressão e acaba às vezes passando para a criança, né? Ela sente que a dor da mãe quer morrer, você falou. E aí, no momento, você falou, eu imaginei assim, essa mãe não sabe que está passando por essa situação e futuramente ela se cura, né, da vida. Mas a criança pegou aquilo para si. Até quando, né, como que a mãe pode influenciar na cura da criança por um tempo? Tem. Só vou dar uma mudadazinha na sua fala, né? Eu disse que a criança pega e não que a mãe dá, entendeu? Isso é bem diferente. Você não é mamãe, né? Você é novinhazinha. Então, imagine uma mãe, se eu tenho um impulso de morte, eu não quero que minha filha pegue isso, não é? Então as mães não dão nada que não presta, sabe? A gente que é fuxiqueiro vai lá e pega. Então, aí a pergunta sua é: como que a mãe pode melhorar essa situação? Parece um milagre, mas quando a mãe muda, sabe? Na grande maioria das vezes, quando a mãe muda e se cura e resolve nela a questão, aquilo escorre para os descendentes. Então, muitas vezes, e muitos clientes, né, que eu já atendi, tomam uma decisão de mudar pelos descendentes e não só por si. Por si mesmo elas até queriam morrer mesmo, sabe? Mas quando sentem, sabem, porque os filhos não repetem os pais. Então se repete na depressão, quando você se cura, ele se repete na cura. Porque as células dos nossos filhos são 50% nós e 50% o pai. Então quando eu mudo aqui, algo acontece, porque estamos todos vinculados profundamente dentro desse inconsciente coletivo. Então quando eu altero, altera para os meus descendentes. É como um DNA de memória, né? Que eu sou podóloga e trabalho com laser, né? Até já divulguei o laser, né? Eu uso em tudo, né? Eu divulguei em laser uma luz divina, porque ele age no DNA de memória corrigindo, né? A memória boa, no caso. Aí, assim, na hora que você falou aí, eu me vejo, né? É uma boa imagem, né? Que aquilo vai. Tinha no site do Best, até um tempo atrás, eu assisti lá, um vídeo de um médico. Ele fez alguns experimentos do DNA do paciente, né? Antes da constelação, ele é constelador também. E ele fazia a constelação e fazia o exame posterior, o DNA estava alterado. Então é algo assim fantástico, porque é energia, porque se a gente for decodificando qualquer matéria, ela vai sobrar energia. Mas não é uma energia quântica, prânica, né, lá das estrelas. É algo daqui, do corpo, da matéria, da terra, né, da vida em si. Certinho? Tudo bem?
Posso contar a história? Ela é curtinha, mas é uma imagem que a gente... eu gosto muito de imagens assim, né, como histórias, porque eu sinto, a gente sabe que elas tocam mais. Às vezes a gente não compreende totalmente aquilo, mas aquilo gera um movimento na gente. Como o saber e o amor é passado adiante. Certo dia, um filho pediu ao seu velho pai: Pai, me ensine o caminho do saber e do amor. O seu pai então lhe disse: prepare a sua mochila, que partiremos amanhã cedo. Assim dormiram. No outro dia, antes que nascesse o sol, ambos iniciaram uma longa viagem. Durante os vários dias que seguiram, em muitos momentos, estiveram debaixo de sol escaldante, onde ali, debaixo daquele suor, muitas vezes pensaram que iriam desfalecer. Outras vezes, enfrentaram tormentas, tempestades, e se esconderam muitas vezes em grutas, também com medo daquilo que enfrentavam pelo caminho. Quantas vezes encontraram diante da estrada longas pedras e precisaram contorná-las para seguir em frente. Na maioria do tempo, o velho pai seguia em silêncio. Muitas vezes chegaram diante de belíssimos vales e puderam contemplar a beleza daqueles lugares. Encontraram vários animais que não teriam encontrado caso estivessem parados no primeiro lugar. Seguindo em frente, precisaram muitas vezes de ultrapassar abismos, lançando cordas ou cipós, até que chegassem do outro lado do caminho. Em quase todo o tempo, o velho pai se mantinha em silêncio e só de vez em quando falava alguma coisa. Certo dia, já ao entardecer, ele aponta para o filho: lá é o nosso destino. E o filho olha então e vê uma linda montanha, tão alta, cujo pico estava mergulhado nas nuvens. Nem podia saber o que tinha lá. E assim então, no dia seguinte, muito cedo, o sol ainda nem tinha nascido, eles iniciaram, porque o pai disse: possivelmente chegaremos hoje. E assim, seguiram por mais aquele dia, subindo a montanha, pouco a pouco, segurando aqui e ali, até que enfim, o dia já estava se concluindo, quando chegaram no topo da montanha. E o velho pai então disse: aqui é o nosso destino. Aqui você inicia uma nova trajetória. E o filho então olha e percebe que o sol já estava sumindo. As nuvens já estavam alaranjadas, amarelas, verdes, coloridas, porque já era muito, muito tarde. E ambos cansados. E o filho então pergunta ao seu velho pai: pai, o senhor se lembra do que eu te pedi antes de sairmos nessa viagem? E ele diz: sim, meu filho. Você me pediu que te ensinasse o caminho do saber e do amor. E ele disse: pai, mas o senhor quase não falou nada durante todo o trajeto. E o pai então disse: sabe, quando eu tinha mais ou menos a sua idade, eu também pedi ao seu avô que me ensinasse a sabedoria e o amor. E ele fez comigo essa viagem. E o que você, meu filho, aprendeu? Porque hoje, a partir desse momento, você inicia uma nova viagem. Porque nenhuma viagem realmente tem fim. Ele então disse: sim, meu pai. Durante essa viagem, eu aprendi como contornar as pedras, como ultrapassar abismos. Eu aprendi a contemplar a beleza que nós vimos
ao longo do caminho, a ver a beleza dos pássaros, das árvores, das flores, dos frutos. Sim, eu aprendi muito. E assim então, eu percebo meu Pai. Como o Senhor disse, estou apenas iniciando uma nova jornada e um novo caminho. Aí então, o sol já tinha sumido e todas as estrelas, as mais belas, cobriam então o céu, tornando o manto estrelado. O velho pai então se recosta e dorme. E o filho percebe que mesmo quando a noite estiver muito escura, quando estiver sozinho em algum lugar, todos nós podemos contar com a luminosidade e o brilho das estrelas. Obrigada. Precisa não. Tem que falar tchau pro povo. Obrigada, mas não precisava de palmas. Muito obrigada ao pessoal do Facebook, do Instagram. Sigamos sempre de corações conectados. E eu quero falar, não deslinda. Eu esqueci de falar que nós vamos ter curso esse final de semana sobre para que o amor... Vem cá, menino bonito. Vem cá chamar as moças. Eu chamo as moças. Para que o amor e o sucesso deem certo. Vai ser agora dia 28, que é sexta à noite, e 29, que é sábado. Comigo e o Túlio, né? A gente vai, é a nossa 4ª edição, né? Túlio, quer falar um pouquinho? Já falei demais. Pode falar um pouco do complemento do curso. Então lá, eu vou. Deixa. Ainda estou lá em cima da montanha. Gente, nós vamos trabalhar as relações humanas, né? Desde as relações de casal até as relações do trabalho, passando pela profissão e tudo mais. Vocês puderam perceber que quem não assistiu Constelação ainda, né? Como que a constelação trabalha, como que ela olha para as coisas, né? Ela identifica o amor que está preso, né? E às vezes impede a pessoa de ter sucesso na profissão, ou impede a pessoa de ter sucesso em um relacionamento, e entender também que existe um amor que cura e um amor que adoece. Quem sabe o sucesso seu está vinculado a uma doença ou uma questão de saúde. Então é isso tudo que é trabalhado. O que eu estou fazendo que não estou me permitindo ter sucesso na vida, seja com qual âmbito que for. O curso trata basicamente disso, né? Então é muito válido, né? A gente está indo para a 4ª edição do curso. Cada edição é algo diferente, né? Tem nenhum igual, parecido. Tem igual ao outro, é muito interessante isso. Iona, vem cá, por favor, que é a única pessoa que sabe o preço desse negócio. É interessante porque nenhum curso é igual. Então, quando nós tivemos alunos que repetiram o mesmo curso e falaram, gente, mas esse curso não tem nada a ver com o outro. É justamente porque na constelação, ou em cursos que envolvem a constelação, o que se mostra é aquilo que o grupo precisa. Então, se o grupo precisar de algo que envolva algo diferente do curso anterior, a gente tem essa percepção e o curso vai caminhando para esse lado. Por isso que é diferente, tão diferente um do outro, né? Eu queria só dizer que não é só constelação que a gente trabalha nesse encontro. A gente vai passar, todos vão passar pelo renascimento, todos vão passar por reprogramação, através da respiração e reprogramação mental. E a reprogramação, quando a gente faz estado, né, mais ativado, a gente consegue o resultado com muito mais facilidade. O povo casa, o povo fica rico, o povo descasa quando estão infelizes, entendeu? Então tudo é uma questão de foco. E a gente vai ter a parte do coaching também, né? Então é um movimento bem legal. Cada um vai poder estabelecer objetivos e metas, 1 ou 2, né? Para não ficar dispersando demais o cérebro. E é um trabalho, por isso que ela falou assim, para participar. Então, para participar não é ficar sentado igual vocês ficam aqui, não. É tudo com movimento, é renascendo, é movimentando, é respirando, é várias outras coisas, é constelando, inclusive, em grupo.
tá bom? Vai ser sexta e sábado agora? Sexta-noite e sábado o dia todo. Esse valor que ela falou, como que é? Eu não entendi. Para participar de tudo isso e fazer uma constelação individual, um tema seu individual, fica 3 de 293. E se for para participar de tudo, inclusive das constelações em grupo, mas não fazer um trabalho individual, fica 3 de 195. Entendeu? Bom, é isso. E a nossa formação também em constelação, é a nossa, acho que é a 8ª turma, está no nosso site www.renascersaude.com.br. Tem lá o vídeo falando sobre, tem tudo lá escrito, tá bom? E a gente vai ter um curso agora também de técnicas para a vitória, dia 5 e 6, para concurseiros e vestibulandos. Então vou trabalhar reprogramação, postura, respiração e, gente, o resultado eu dei esse curso já algumas vezes, o resultado dos alunos é fantástico, fantástico. Então eu ensino passo a passo o que a pessoa precisa fazer para conseguir alcançar o objetivo que ela quer, tá bom? Eu posso falar isso porque eu consigo alcançar todos os objetivos que eu quero. Tem gente que dá curso de prosperidade, tá para morrer de dificuldade, né? Então é isso, tem algo mais? Não, acho que não. Acho que o bacana desse curso é que traz diversas abordagens. Ele não fica só na constelação, ele não fica só no renascimento, ele não fica só no coaching e por aí vai. Cada parte do curso tem o seu momento e cada coisa é trabalhada no seu devido lugar. Então, é um curso que, com esse tanto de abordagem, é possível que você não vai sair daqui resolvido. É isso, então. Muito obrigada agora de novo, pessoal do Facebook e do Instagram. E obrigada a vocês todos.